Talks. Boa noite, Eli. Boa Grande noite. Edmar, cara, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. E você? Pô, hoje eu tô caracterizado já, né, para nossa live, já que é a live do CrossFit. Não dá pra ver a camisa aí, ó, mas tá escrito aqui, ó, I train harder. Eu também. Oh, também isso aí, cara. Show de bola. E a gente não combinou isso aí ainda, hein? Eu tava falando com a Carmen aí que eu tava procurando uma faixa do Rambo para colocar na cabeça, não achei, mas achei a minha toquinha militar aqui para compor o visual. Tá, bom, certo. Gente, então, pessoal que tá entrando aí, né, para quem não me conhece, meu nome é Eli Namba, sou dentista, especialista em odontologia do esporte, trabalho na área há bastante tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Edmar. O Edmar já vinha conversando comigo há bastante tempo, né, sobre o tema. Ele acabou fazendo um curso meu aí de imersão online e a gente acabou se tornando grandes parceiros aí da área, desenvolvendo alguns projetos e alguns trabalhos juntos. E o Edmar, além de dentista, ele é praticante do CrossFit, né? Então, a ideia aí é conversar um pouquinho sobre essa modalidade e a interação e as particularidades, a interação do CrossFit com a odontologia do esporte, né? A gente está desenvolvendo alguns trabalhos dentro dessa área aí também, né, Edmar? Isso, então, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece, falar um pouquinho da tua formação, né? Como é que você caiu na odontologia do esporte, por que escolheu a modalidade também como prática, né? Talvez como hobby, mas muita gente já acaba levando o CrossFit de uma forma mais profissional, né? Tem campeonato mundial, tem um monte de coisa aí, e isso a gente vai conversar aí na nossa live. Então, primeiro, obrigado por ter aceito aí o convite, e agora eu abro espaço aí para você se apresentar. Certo, vamos lá. Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom falar de coisas que a gente gosta, né? E crossfiteiro não tem coisa que gosta de falar mais do que CrossFit. Eu me formei na Universidade Católica de Brasília, em 2017, e eu conheci a modalidade, conheci a especialidade assim com você, quando você foi lá em 2014 fazer uma palestra, e desde lá já comecei a te acompanhar, porque desde criança eu sempre pratiquei esporte, sempre teve isso na minha vida, e poder juntar a profissão que a gente escolhe com esporte, com atividade física que a gente gosta, não tem coisa melhor. Ô Edmar, isso aí foi há bastante tempo mesmo. Eu lembro que essa jornada, cara, foi uma jornada que marcou aí a minha trajetória com as palestras da odontologia do esporte. Porque não foi na Universidade Católica de Brasília, e a jornada, você se formou lá, né? Isso. A jornada de vocês é um pouco diferente, vocês fazem um pré-evento antes da jornada acontecer. Sim. Eu lembro, quem me convidou foi o professor Alexandre, que era lá da disciplina de pacientes especiais. Tive um contato com a professora Raquel também, da dentística, né? E fiz grandes amigos, na verdade, aí na Católica. E quando eles me chamaram, o tema abordado na jornada seria a odontologia do esporte, né? Então, por isso que eles me convidaram para fazer essa abertura, essa pré-jornada. Cara, e foi muito legal, porque os professores se caracterizaram como atletas, fizeram fotos de divulgação. Eu lembro, cara, que foi a primeira vez na minha vida que eu dei uma palestra em cima de um ringue. Cara, foi em cima de um ringue. Eu entrei com a música do Rock Balboa, não sei se você lembra disso. Com o roupão, não sei se era o roupão do rock, o roupão do lutador, o pessoal ainda ali atrás. Cara, eu me diverti demais. E depois, no final da palestra, eu ganhei o cinturão ainda do UFC. Isso aí. O pessoal lá veste a camisa mesmo, eles gostam de fazer. Na verdade, é uma grande confraternização da universidade que acaba abrangendo toda Brasília. É bem legal. Que legal. Ô Edmar, mas na verdade você não é de Brasília. Você fez a faculdade em Brasília, mas esse sotaque aí não engana a gente não, né? Pois é, eu sou um pouquinho nômade. Eu sou natural de Goiás, de Itapuranga. Hoje moro em Goiânia, mas também já morei um período em Minas Gerais e em Brasília também. Minas ficou marcado na tua vida pelo sotaque, hein, cara? Pois é, mas lá Goiânia e Mineiro é mais ou menos parecido. Ah, verdade, cara. Dois povos muito acolhedores aí, né? Ô Edmar, então vamos lá.
Primeiro, eu queria saber de você, cara, como que surgiu, né? Todo mundo que entra na odontologia do esporte é porque tem alguma afinidade com a modalidade esportiva, gosta e acaba querendo juntar essas duas paixões, né? Todo mundo tem essa particularidade. Mas eu queria saber de você, a tua trajetória primeiro dentro do esporte, né? E como você foi cair nessa modalidade que é nova aqui pra gente aqui no Brasil, né? Uhum. Então, desde criança eu sempre joguei futebol, sempre pratiquei esportes. Já fiz um pouquinho de tudo, já joguei basquete, já joguei um pouco de futebol americano, então eu sempre gostei de estar em movimento. O CrossFit chegou para mim assim como uma modalidade nova, como um evento da moda que se tornou, né? Começou a passar na televisão e a gente via aqueles treinos lá meio maluco que o pessoal fazia. E eu me interessei justamente por isso, por ter essa disponibilidade e ser uma coisa diferente de academia também, porque eu já também não estava muito interessado no futebol, estava querendo fazer alguma coisa diferente. E eu nunca me adaptei à academia, sempre tive problemas 6 meses e depois abandonava, não conseguia manter uma rotina. E foi onde eu comecei a encontrar o CrossFit. Aí eu comecei praticando na minha cidade, Itapuranga, pratiquei um tempo lá, 6 meses. Lá era um pouco diferente, porque era mais uma coisa empírica mesmo. E depois eu fui praticar lá em Brasília, no CrossFit Selva, que é aí onde eu conheci realmente a modalidade, a filosofia que tem por trás. E agora não pretendo largar mais, não. Ô, Edmar, depois eu vou contar a minha experiência com o CrossFit. E o porquê que eu resolvi fazer aí uma aula experimental de CrossFit. Mas antes eu queria saber de você, cara, qual que é a história da modalidade? Da onde surgiu? Por que se começou a trabalhar dessa forma, né? Então, qual que é o conceito do CrossFit? Então, o conceito do CrossFit. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar também que o CrossFit é uma marca. Ele é um esporte novo, ele foi criado... Ele tem a sua fundação de criação nos anos de 2000 pelo coach Greg Glassman, que criou essa modalidade. Aí a história do esporte se confunde com a história dele como atleta e como profissional da educação física. Ele era um atleta de ginástica e ele percebeu que nos seus treinos, quando ele incluía, por exemplo, corridas, o levantamento de peso olímpico, para ele surtir efeitos e ele treinava melhor. E a partir disso ele começou a ter essa modalidade, que também é muito usada na prática dos policiais, do exército. Essa modalidade mais dinâmica é muito usada no condicionamento físico. E é nisso que o CrossFit se baseia, preparar o atleta ou a pessoa comum a ter um condicionamento físico que possa desempenhar até o desconhecido, como eles falam nos treinos de CrossFit. Cara, muito legal isso aí, né? E aí existe um pouco de confusão assim também com relação à característica da modalidade, né? Hoje as pessoas conhecem mais, porque, como você falou, acabou virando moda, muita gente está praticando a modalidade. Mas eu lembro que no começo, quando o pessoal falava CrossFit, eu, por exemplo, nem sabia dessa particularidade, que tinha essa questão aí, que tem essa referência da marca, né? Mas eu, quando surgiu a modalidade, eu visualizava o CrossFit como se fosse um funcional, né? Que o pessoal começou a trabalhar com funcional, mas aí depois eu comecei a perceber que o CrossFit era uma junção mais ou menos de um treino funcional com um pouco de academia, e eu acho que com outras modalidades também, né? Eu acho que isso que acabou tornando a modalidade tão atrativa, porque às vezes a galera ia para a academia, não se adaptava muito bem, tinha aquela rotina que não é tão dinâmica, né? A rotina da academia, e às vezes se encontraram dentro de uma modalidade que trabalha essa parte anaeróbica, mas tem essa questão aeróbica também junto, né? E aí acabou transformando numa dinâmica mais interessante, talvez, para quem quer praticar, né, Edmar? Isso. E assim, o CrossFit, ele tem... Assim, quem gosta de praticar tem a paixão, e eu gosto de praticar, e eu gosto de estudar também para saber o que é o CrossFit. Então, o CrossFit, o que é o CrossFit, né? O CrossFit são movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade, ou seja, você não vai ter aquela repetição que você tem na academia todos os dias. Mas o principal foco do CrossFit, assim, que a marca traz, que os estudos traz, nossa, isso é horrível, que os estudos traz, é que ele te prepara para o desconhecido e ele te prepara para você ter, posteriormente na sua vida, você ter liberdade e condição de, daqui 60, 70 anos, ter liberdade e poder fazer as atividades que você quer. Tanto é que tem uma frase do coach Greg Glassman que fala assim que
as habilidades dos nossos avós e dos levantamentos dos atletas de levantar peso olímpico, elas diferem apenas em grau, não em espécie. São mais ou menos os mesmos movimentos, como agachar, levantar. Então, são movimentos que a gente faz no dia a dia, que no decorrer da nossa vida a gente começa a fazer de forma errada, na correria do dia a dia, e o CrossFit traz isso, te traz para o básico, para você ter uma melhor qualidade de vida. Cara, então agora eu vou contar a minha história, né, dentro do CrossFit. Eu no consultório, eu comecei a atender alguns atletas que eram do CrossFit, tem até uma cirurgia dentista que atende uma academia aqui, um box aqui de Curitiba, e ela me começou a mandar algumas imagens de fraturas, de desgastes dentários. Aí eu perguntei qual que era a modalidade e ela falou, não, é o pessoal do CrossFit. E aí eu falo sempre para os meus alunos, né, se você vai trabalhar com a odontologia do esporte, uma das coisas que você precisa é conhecer a modalidade do atleta, o que ele pratica, quais são as particularidades, porque isso vai, muitas vezes, levar o teu planejamento no tratamento odontológico de uma forma um pouco diferente. Sim. E aí, quando começou a aparecer, e no consultório também, atendi um atleta do CrossFit que teve uma fratura do incisivo, não foi uma fratura grande, mas foi uma fratura pequena. Aí eu falei, cara, eu tenho que entender um pouquinho mais desse esporte. Aí comecei a olhar na internet, comecei a ver como funcionava, peguei no YouTube lá para ver alguns treinos. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu gostei disso aí, eu acho que eu vou fazer uma aula experimental. Cara, só que eu tava tipo assim, uns 2 meses parado, meio sedentário, eu não tava num ritmo de treinamento, não tava fazendo atividade física de uma forma constante, era uma coisa muito aleatória. E aí eu fui na academia lá, daí... eu fui, cara, e olha como que o marketing ajuda, né? Apareceu uma propaganda no meu... Cara, eu não sei, né? Se eu comecei a falar de CrossFit, parece que o celular escuta o que você está falando. Isso mesmo. Aí apareceu uma propaganda no meu Facebook, no meu Instagram, de uma academia que tava lá 1 semana de aula experimental. Falei, cara, é nessa aí que eu vou, né? Aí fui lá, eram 5 dias consecutivos de aula. Cara, daí eu fui lá fazer minha aula experimental, fiz uma avaliaçãozinha ali, o professor conversou comigo, falou para eu ir devagar, que eu estava muito tempo parado. E eu lembro que esse dia de treino, cara, é um treino que trabalhou só membro superior. Então era muita barra, muitas costas, trabalho de costas. Beleza, cara, eu fiz o meu limite, não passei ali do meu limite. A princípio eu achei que estava trabalhando no meu limite. E lógico que eu já esperava que no outro dia ia sentir algumas dores musculares leves. Cara, nunca aconteceu isso na minha vida. Na mesma noite, cara, eu comecei a sentir uma dor assim, uma dor que eu não conseguia levantar o meu braço na cama, cara. Eu falei, cara, foi demais. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, não vou desistir, né? Só que daí chegou no outro dia, cara, eu tava com tanta dor no braço que seria a minha segunda aula. Aí eu liguei pra mulher da academia, da recepção, falei, eu fiz uma aula experimental aí e tem esse pacote de 5 aulas experimentais. Tem como eu fazer essa segunda aula na semana que vem? Aí ela falou assim, não, mas por que aconteceu? Eu falei assim, não, porque ontem, depois do treino aí à noite, eu comecei a sentir uma dor muscular aí que eu não tô conseguindo mexer meu braço. Aí a mulher falou assim, não, então eu vou abrir uma exceção. Então você pode vir fazer as 4 aulas experimentais aí na semana que vem. Cara, aí fui fazer... Eu fiz até um tempo ali, acho que fiquei uns 2 meses aí do CrossFit, mas não passei disso. Então a minha experiência não foi muito boa. Mas aí eu comecei a perceber que, cara, o pessoal do CrossFit fala que não, né? Mas na minha concepção, você tem que ter um preparo, pelo menos inicial, para trabalhar a tua musculatura, para você, porque são movimentos repetitivos, como você falou, de alta intensidade, e lógico que essa intensidade é levada em consideração o trabalho de cada indivíduo. Sim. Mas mesmo assim, cara, como às vezes a pessoa não tem um condicionamento, não tem uma coordenação motora para estar desenvolvendo aquele movimento de forma adequada, cara, a chance muitas vezes de você se lesionar acaba sendo um pouco maior. Não sei se você concorda comigo, né? Você que é atleta do CrossFit. O que você acha aí, de cara? Eu concordo que realmente são movimentos... Tem movimentos muito complexos, mas também tem movimentos muito básicos. Então, eu acredito que, assim, depende muito do local onde você está treinando. Infelizmente, quando as modalidades viram moda e difunta, assim, muita gente abre de qualquer jeito, às vezes não tem o preparo adequado, e aí a chance de lesionar é muito grande. Justamente por ter movimentos muito complexos, como jogar a barra para cima da cabeça, fazer
Bar Muscle Up, enfim, outros movimentos. Mas eu acredito que qualquer pessoa assim, que queira fazer, que até hoje eu não tenho um condicionamento físico, nunca fiz, se ela for numa academia adequada, com profissionais adequados, porque existe adaptações de todas as formas possíveis para atender esse tipo de atleta. Porque uma das coisas que caracteriza o CrossFit é essa inclusão da comunidade, de se ajudar. Então, assim, tem que procurar um local que seja adequado para poder não correr riscos de lesões. Pô, cara, isso que você falou é muito legal. Realmente o pessoal se torna uma comunidade, né? Se integra. Eu lembro quando eu estava fazendo treino, cara, porra, eu era um dos últimos a terminar lá muitas vezes a série, né? Porque eu tava fazendo, depois do meu primeiro dia, cara, no segundo dia eu já fui mais devagar, né? Cara, aí eu lembro que quando eu tava terminando, a galera já tava em volta, já tava ali te apoiando, te incentivando a terminar ali a série, cara. Então era uma coisa muito bacana. E isso eu percebi que essa dinâmica é muito atrativa também para quem pratica, né? Sim. Então, assim, é diferente da academia que você vai ali, tem um monte de gente ao seu redor, mas muitas vezes você está interagindo com o professor, muitas vezes, e com o aparelho. E ali não, você tem essa interação com os aparelhos, com os pesos, com as barras, mas você tem uma interação com os outros indivíduos também, né? Sim. Então, tanto assim que, pô, o pessoal veste a camisa mesmo, né? Tem as competições, o pessoal vira um time e uma família mesmo, né, Edmar? Sim, a comunidade, na minha opinião, assim, do que eu estudei de CrossFit, do que eu vivo CrossFit, a minha opinião por que o CrossFit faz tanto sucesso é justamente essa ideia de comunidade e essa ideia de pertencimento. No mundo onde cada vez mais a gente está de frente com um celular, onde você vai para um lugar e treina e consegue interagir com outras pessoas, isso começa a atrair mais as pessoas e gerar esse laço que vai gerando durante a atividade física. Cara, e aí com essa questão da quarentena foi uma coisa que acho que complicou o pessoal que gosta do CrossFit, né? Por causa dessa interação e dessa aproximação. E aí o pessoal, eu acompanhei você várias vezes, cara, no teu perfil, você colocando lá nos stories os teus treinamentos, você treinando sozinho. Eu lembro de um que me chamou a atenção, cara, que você pegou uma mala e encheu de peso dentro da mala lá e começou a fazer os exercícios. O que eu te falei, CrossFit dá para adaptar de todas as formas. E como eu sou uma pessoa, eu gosto um pouco a mais da atividade física. Então, durante essa pandemia, por mais que não tinha esse contato da galera, de ter a comunidade perto, eu não deixei de treinar, pegava mala, usava peso, usava comida, mas eu não fiquei parado porque me faz bem mentalmente. Então eu falei assim, não posso parar ainda mais nesse momento. Cara, e agora vamos entrar um pouquinho na nossa outra paixão. Vamos conversar um pouquinho aí da odontologia. Eu acho que a gente já conseguiu introduzir um pouquinho os conceitos, como que funciona a modalidade, algumas particularidades que a gente pode estar colocando aqui e associando as consequências da parte odontológica. Cara, mas conta pra mim, você como atleta, né, o que você acabou percebendo dentro dessa comunidade que teria mais chance ou maiores incidências de estar acontecendo dentro do trabalho odontológico, né? O que você percebeu de relação com a odontologia? Sim, do pessoal que eu já atendi e do que eu sinto comigo mesmo, que eu tenho mais, depois que eu comecei a estudar mais, comecei a prestar mais atenção nessa área, é o apertamento dental e o desgaste dental. Isso é muito, muito. Porque a gente, por exemplo, já fiz alguns posts falando sobre a corrida, sobre a natação, sobre levantamento de peso olímpico, e todas essas são modalidades que a gente faz todos os dias no CrossFit. Assim, a natação é mais difícil, isso já é mais para os atletas, mas todo dia a gente corre, todo dia a gente faz levantamento de peso, e sempre tem uma parafunção, ou um apartamento, ou um bruxismo. Comigo é praticamente todos os dias, e até mesmo dores orofaciais chegam a acontecer justamente por isso, porque a gente tem porque o CrossFit é dividido na parte de força, treino de força, onde você faz os movimentos de peso olímpico, e a parte do ódio, onde tem geralmente as corridas, entre outros movimentos. E isso acaba favorecendo esses atos de parafunção. Cara, isso é uma coisa bem interessante, né? Então, para a galera aí que não é da odontologia, essa parafunção aí que o Edmar está comentando é exatamente esses apertamentos, essa contração dessa musculatura aqui da face que a gente faz durante levantamento de peso, né, durante uma corrida. Isso é característica muito individual. Alguns atletas apertam mais, outros apertam menos,
e isso a gente tem que levar em consideração também. Mas a consequência desse apertamento, quando a gente começa a trabalhar essas musculaturas, tanto da face, a gente trabalha muito o masseter, que é o músculo principal aqui da mastigação, mas a gente trabalha também o músculo aqui da cabeça, que é o temporal, que também é um músculo mastigatório. E como é um músculo bem fininho, que fica aqui na posição lateral, quando a gente começa a fadigar esse músculo de uma forma muito acentuada, normalmente o paciente reclama depois da atividade, quando ele faz essa parafunção mais acentuada, de dores, cefaleias nessa posição aqui lateral da cabeça. Né? Isso acontece contigo também, Edmar? Ou você percebe mais a questão do apertamento e da contração ali entre os dentes? Hoje comigo eu percebo mais a parafunção muito mais do que o apertamento. É o bruxismo, ranger os dentes, que para mim me afeta mais. Mas o apertamento também. Outra coisa assim que eu tenho estudado e que eu tenho percebido associando com a odontologia do esporte é que o CrossFit ele tem é uma ciência, ele tem até tem uma forma de alimentação diferente, é um pouco diferente. Onde a maioria, hoje em dia estava na moda essa ideia de low carb, diminuir o uso de carboidratos, no CrossFit é diferente. No CrossFit tem um incentivo de você usar os carboidratos, claro, os que fazem bem, para que você possa fazer o treino da melhor forma possível, já que tem uma demanda energética muito grande. Então, eu vejo muito as pessoas aumentam o consumo de carboidrato e, às vezes, não tem a higienização adequada ou não tem o tempo de ter higienização adequada. Por exemplo, às vezes você tem muitas academias que abrem meio-dia, 1h da tarde. A pessoa treina, come alguma coisa ali rapidão, toma um shake de proteína e já vai trabalhar. Então, se a gente pensar que temos a diminuição da produção da saliva logo após essa atividade física, esse paciente toma algum alimento que geralmente tem carboidrato, você precisa desse carboidrato, e faz isso por longos períodos, depois sai para trabalhar, aumenta o risco grande de ter as doenças como a cárie. Cara, isso é muito interessante, né? Então a gente acaba observando que às vezes as particularidades da modalidade podem fazer com que esse atleta desenvolva uma doença específica, inclusive dentro da boca. Isso que você comentou, cara, é muito real, assim. Eu lembro na academia que eu fiz lá a minha experiência no CrossFit, tinha uma cantina, e muitas vezes eu chegava lá em horários diferentes, não tinha um horário assim fixo para estar treinando, então eu pegava lá o calendário, né, dava uma olhada, e quando eu chegava tinha o pessoal comendo, né, então era uma alimentação mais direcionada, mais saudável, bastante proteína, bastante carboidrato de boa qualidade para fazer essa transformação energética, e isso acontece muito. Né? E o que eu percebi que esse mercado acabou crescendo muito e realmente os atletas do CrossFit apresentam essa particularidade. Eles investem nessas áreas interdisciplinares, né? Então, procuram um nutricionista, fazem esse acompanhamento, né? Então, o pessoal acaba investindo mais em suplementação, em toda essa área que está ao redor aqui do CrossFit propriamente dito, né? Isso, e como assim, como o CrossFit é meio que uma filosofia, quando a pessoa entra e começa a praticar, ela começa a seguir a maioria, que o pessoal começa a ter uma alimentação mais saudável, começa a pensar mais nesse bem-estar mesmo e começa a mudar os hábitos, principalmente do consumo de carboidratos refinados. Cara, que legal. E essa é uma outra situação assim também, né, que você falou. E o pessoal do CrossFit, além dessa questão do apertamento, né, que você falou do bruxismo, ele tem chance de sofrer um traumatismo dentário durante a prática do CrossFit? Assim, não é muito comum, mas claro que pode acontecer. Eu sigo alguns perfis, eu já vi atleta que às vezes está muito fadigado fazendo movimento. Por exemplo, aquele kettlebell, que é uma bolinha que a gente segura na alça, ele, quando o atleta estava fazendo, fadigou bastante, perdeu o movimento, o kettlebell acertou o rosto do paciente. Então, é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Não é impossível. Então, eu lembro que quando eu atendi um atleta do CrossFit, ele foi no consultório, cara, pela fratura que eu comentei, e ele queria confeccionar um protetor, né? Eu confeccionei o protetor bucal para ele, então, porque realmente existe essa possibilidade, como você falou, não é uma coisa que acontece todo dia, mas pode vir a acontecer, porque você está trabalhando ali, como você falou, com um trabalho de coordenação motora, onde a questão da fadiga, né, pode fazer com que você perca um pouquinho essa questão de motricidade. Sim. E é onde às vezes acaba acontecendo os acidentes, né?
E aí eu confeccionei um protetor para ele. Aí essa questão da comunidade é interessante, porque ele chegou lá no box dele com o protetor bucal e a galera olhou assim, pô, o que você está usando? Mas por que você está usando? E aí o pessoal já sabia que ele tinha sofrido um trauma e isso acabou chamando outros atletas, né? E muitos deles não foram por causa da questão da fratura, foram pela essa questão aí do apertamento, da encefaleia temporal. Então, hoje a gente sabe que o protetor bucal não é só para impedir as fraturas dentárias, mas ele ajuda também a diminuir essa contração dessa musculatura, né, Edmar? Sim, com certeza. E como a gente faz muita força e tem até também a questão de ajuste oclusal, né, Eli, que quando a gente ajusta essa oclusão, acaba favorecendo os movimentos de força. Não que você vai desempenhar mais força por causa do protetor bucal, mas o ajuste que ele causa te ajuda a proporcionar mais força durante a atividade. E você sabe que isso que você comentou é interessante, cara. É uma área assim que a gente precisa pesquisar mais, mas, cara, a gente sabe que durante a atividade física a gente faz a contração de várias musculaturas do nosso corpo. E uma das musculaturas que a gente ativa também é essa musculatura aqui da boca, né? Tanto é que se você pegar fotos dos levantadores de peso, que são movimentos que vocês fazem na modalidade, né, durante o levantamento eles contraem essa musculatura, apertam os dentes. Essa contração vai fazer ativação de outras musculaturas e outras cadeias musculares para você realmente desenvolver aquele trabalho de força. Tá? Isso é muito comum. E realmente o que você falou é verdade. Né? O que a gente tem dentro das pesquisas é que esse ajuste oclusal, essa distribuição de força, quando ela é realizada de forma homogênea, ela melhora esse equilíbrio durante os movimentos do trabalho biomecânico. Né? E isso o protetor ajuda também, porque a gente consegue fazer uma estabilização da oclusão e a gente consegue distribuir essa força durante esse apertamento de uma forma homogênea. Sim. E você sabe, cara, que dentro dessa experiência clínica a gente começa a observar exatamente isso como consequência, que esse apertamento acaba gerando um envelhecimento precoce dos nossos dentes, né? Sim, com certeza. O desgaste que tem diariamente. Também tem o consumo alto de bebidas ácidas, então, se não tomar cuidado, o desgaste vem bem mais rápido. Cara, e o consumo de isotônico, Edmar, é comum entre os atletas na modalidade? Gatorade, depois da atividade, como é que é esse consumo? Bastante. A maioria das pessoas dá preferência, até pelo sabor, né, diferente da água, então o pessoal dá muita prioridade para esse tipo de bebida. Gatorade, às vezes até alguns consomem mais água com gás também, que é outro produto que tem uma acidez maior. Também tem os gels de carboidrato, muitas pessoas usam, principalmente antes do treino. Então são todos esses elementos que colaboram para surgir essas doenças, principalmente a cara. Ô Edmar, e com relação aí à modalidade, o CrossFit, ele já é uma modalidade, não é uma modalidade olímpica ainda, mas tem gente que já vive do CrossFit, já consegue ser um profissional da modalidade ou não? Sim, temos grandes atletas no mundo do CrossFit. Tem muitos atletas migram, às vezes da luta, às vezes do futebol americano e migram para o CrossFit. No Brasil, por exemplo, temos o Guilherme Malheiro, temos o Pablo Chalfuk. O Pablo já foi competir no CrossFit Games, tem um evento mundial. Então, são atletas reconhecidos dentro da comunidade, até mesmo fora, como são grandes atletas. E dentro dessas competições, existe alguma confederação? Existe alguém que organiza, tem um campeonato? Eu vi uma vez, não sei se foi na ESPN, em algum canal aí do esporte, que estava acontecendo um campeonato mundial, cara, de CrossFit. Como eu disse, funciona? Como eu disse, o CrossFit é uma marca. E essa marca, ela proporciona alguns eventos, não todos. Todos os eventos oficiais da CrossFit, aí tem toda a organização, tem o trabalho de antidoping também. E eles mesmos fazem essa triagem que vai fazendo, eles fazem selecionamento mundial dos atletas para competir no CrossFit Games Mundial. Aí tem as competições regionais, por exemplo, tem o TCB no Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, que o campeão também vai para o CrossFit Games, e a CrossFit proporciona essa organização para ter o CrossFit Games Mundial, que ocorre sempre nos estados. Ô Edmar, e nesses campeonatos, como é feito a divisão das modalidades, das provas? O campeonato, assim, tem
uma categoria de peso, Sim. idade? Como que acontece essa divisão? A divisão é feita por idade. Todas as modalidades são feitas por idade. Peso não é por peso como nas lutas, por exemplo. Aí é dividido em homens, mulheres, e tem os times. Os times são mistos. Homens e mulheres num time só. Geralmente são times de 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. E aí nós temos o teams, aí temos o principal, que é, se eu não me engano, de 20 a 35 anos, que é o principal evento, tanto masculino quanto feminino, individual desse. E temos também o Master, para pessoas acima de 35 anos, e temos a modalidade do grupo, quando tem homens e mulheres mistos. Cara, de 20 a 35 anos, então é uma faixa etária grande da modalidade, sim, né, cara? Sim, bastante. Tem os novinhos e tem uns pouquinho mais velhos já. Então, aí você comentou que tem modalidades ali, provas individuais e tem as provas em grupo. Uhum. Né? Como que funciona a divisão dessas provas, tanto individuais quanto em grupo? Tem uma sequência que o atleta tem que fazer? O que é avaliado durante essas provas? Na verdade, o que é avaliado é quão rápido você consegue carregar o peso na maior distância possível. É uma definição que o CrossFit dá. Mas aí na prova, geralmente, você tem o tempo, ou você tem o número de repetições, ou você tem a quantidade de peso que você ergue. Depende da modalidade que eles querem avaliar. Então, tudo isso tem. E quando é individual, o atleta, você tem o seu tempo para começar, e depois que começou, tem um tempo pré-determinado e você pode quebrar, fazer da forma que você achar melhor. Quando falamos de grupo, aí depende de cada grupo. Pode quebrar os movimentos e cada um fazer da forma que o grupo treinou para fazer. Não tem uma coisa específica, não. Cara, eu lembro que durante o treinamento tinha trabalhos individuais que a gente realizava, mas tinha trabalhos em grupos também. Então, por exemplo, eu lembro lá que tinha uma série, determinado exercício lá que eu tinha que fazer, e eu tinha que fazer, o grupo tinha que fazer lá 100 repetições, por exemplo. Uhum. Cara, e eu lembro que isso acontecia, cara. Eu tava no começo lá, aguentava menos, daí entrava outro, fazia um pouco mais, até somar essa quantidade de repetições. Nas competições é assim também? Sim, dessa forma. Por exemplo, quando a gente fala de competição de grupo, aí, por exemplo, você tem 100 repetições para fazer de agachamento e de flexão de braço. Temos 4 pessoas para fazer. Vocês podem quebrar da forma que vocês quiserem. E o objetivo é terminar o mais rápido possível. Geralmente. Cara, não, e isso é muito divertido, né, cara? Não, você tem o apoio dos teus companheiros, mas tem a pressão de fazer a tua parte. Isso que eu ia falar. Porque aí depois que o seu colega terminou a parte dele, você tem que dar conta da sua, da forma que for. E tentar não atrapalhar, né? Cara, e aí tem que ser uma sincronia mesmo, né? Tem que ter essa questão aí do seu... As pessoas treinam muito junto. Quando a gente fala de CrossFit Games, eles treinam muito tempo junto. E como você falou, nas boxes, às vezes eles incentivam a ter esses tipos de treino. Geralmente aí divide um pouquinho entre a galera que está um pouco mais avançada já nos treinos e a galera que está menos nos treinos, para ter um equilíbrio nessa divisão das repetições. Cara, isso é outra coisa que eu percebi, né? A modalidade exige um padrão de atividade diferente. É um padrão que está muito mais relacionado a uma explosão muscular do que um trabalho de isometria, que é aquele trabalho mais lento, mais cadenciado, como muitas vezes a gente acaba direcionando na musculação. Então eu lembro lá que quando eu fazia o trabalho de barra, cara, não era uma coisa lenta. Pô, o pessoal fazia tipo 10 barras muito rápido, né, cara? Sim, o treino... Assim, quando a gente fala de workout, geralmente são coisas rápidas porque você tem que fazer ou a maior quantidade de repetições possíveis ou então terminar no menor tempo possível. Mas aí quando a gente fala de preparação para o workout, aí a gente tem os treinos de musculatura acessória. O que é musculatura acessória? Vamos falar aqui para o pessoal não ficar sem entender. As musculaturas acessórias é geralmente o que a gente mais faz na academia. Para o CrossFit é a musculatura acessória, porque no CrossFit a gente trabalha muita região de core, que é essa região de abdômen, de lombar, que é onde a gente gera a maior potência do nosso corpo. Se você for fazer, é dessa região. E quando a gente treina na academia, a gente treina muito a questão dos músculos acessórios, que é o bíceps, tríceps,
mas a gente também treina isso no CrossFit para evitar lesões e favorecer os movimentos também. Que legal. Edmar, a Grazi está perguntando aqui se é comum nas competições ver atletas usando protetor bucal. Faz parte da rotina ou não? Infelizmente não é comum, porque como você mesmo fala ali, o maior problema dos atletas e das pessoas não usarem o protetor bucal é a falta de informação. Infelizmente, as pessoas não têm esse tipo de informação e, às vezes, quando tem um certo tipo de preconceito. Tudo que é novo, as pessoas têm um pouco de preconceito. Então, não é comum ainda a gente ter atletas e nem pessoas usando nos boxes. Mas dentro da tua academia, você já conseguiu contaminar alguém? Você já conseguiu passar um pouco dessa informação? Qual que é a tua experiência agora como profissional da odontologia do esporte? Eu tenho tentado, principalmente com o meu trabalho no Instagram, eu tenho tentado disseminar essa informação. Na box também eu tenho falado sobre esse assunto, para tentar passar um pouco dessa informação que, querendo ou não, são coisas novas que as pessoas não têm muito acesso a isso. Aí a gente pode fazer até uma analogia com o que acabou acontecendo nessa quarentena, né? Uhum. Eu lembro que no começo, cara, quando você andava na rua e tinha uma pessoa de máscara, você achava meio esquisito. Aí depois, quando acabou se tornando obrigatório, quando teve essa disseminação aí em massa, cara, acabou mudando um pouco esse conceito. Aí você anda na rua agora, se você olhar alguém sem máscara, você fala, pô, tem alguma coisa esquisita. Sim. Não é verdade? Então eu acho que é mais ou menos essa conscientização em massa que a gente tem que acabar direcionando aí para os nossos atletas, para os nossos pacientes. Porque quando a gente fala de protetor bucal, a pessoa associa o protetor ao cara da luta. Mas por que ele associa ao cara da luta? Porque nas lutas o protetor é obrigatório. Sim. Então toda vez que a gente vai assistir um esporte de contato, vale tudo, por exemplo, o cara está usando o protetor bucal. Né? Então assim, já está associado à modalidade. E aí quando você vai conversar com o teu colega do CrossFit, você fala assim, cara, mas eu não faço luta, né? Não tem nada a ver. E às vezes as pessoas não conseguem entender que o protetor que a gente confecciona, ele tem uma função muito maior nessa dissipação de força, para diminuir esses desgastes, esse apertamento, do que propriamente para diminuir a força de impacto que chega durante os traumatismos, né? Com certeza, é isso mesmo. O que mais falta, assim, eu acredito que é porque a odontologia em si ela é muito vista como dente, né, Eli? Então a gente não tem, a gente está tentando mudar a cabeça das pessoas agora que a saúde bucal interfere em todo o sistema corporal. Então esse é um trabalho de muita conscientização, de muita conversa para as pessoas entenderem da importância da saúde bucal. Cara, e aí eu gostaria até de te dar os parabéns, né? Eu te conheci como aluno, você foi meu aluno aí da imersão também, mas eu acabei acompanhando o seu trabalho também, pós-curso, do teu trabalho de divulgação, é um trabalho de formiguinha. E você acabou achando um nicho, que é o nicho que você gosta, que você tem esse conhecimento, e perceba pela nossa conversa o quanto é importante você conhecer essas particularidades como dentista. Né? Porque, por exemplo, chegando um atleta do CrossFit, o cara vai falar assim, cara, eu fiz um levantamento, ou durante o WOOD que eu fiz, aconteceu essa situação. Você é um dentista que tem essa expertise. Então é muito mais tranquilo, né? E até para o atleta do CrossFit, você está falando com ele a mesma língua. E essa parte de comunicação eu acho que é importante também para quem trabalha com a nossa especialidade, né, Edmar? Sim, entender o que o paciente está falando, né? E o que ele está querendo dizer. Às vezes ele não consegue ser claro. Se você já tem aquela vivência, se você também já passou por aquilo, fica bem mais fácil de entender e de se comunicar com ele. E eu acho que a empatia faz parte dessa questão de comunicação com o nosso paciente, né? A partir do momento que o atleta tem essa empatia com você, pelo simples fato de você conhecer a modalidade, isso já gera uma confiança maior no seu trabalho, no que você vai estar passando para ele, né? Isso mesmo. Ó, cara, entrou o Paulo Henrique de Castro aqui, cara, que esse é outro cara que vai fazer uma live comigo. Dentista também, mas numa modalidade diferente, hein, cara? O cara é surfista. Ah, que legal. Tenho visto os trabalhos, acho que também teve um aluno seu que faz um trabalho bem legal com o pessoal do surf, bem interessante. É ele, cara, é o Paulo. Ah, é ele mesmo. Ah, sim, bem legal. Pô,
O Paulo, ele tem um projeto junto com o pessoal da USP, com a professora Neide Couto, que ele está avaliando esses atletas, né? Então ele está avaliando tanto essa questão aí da proteção, quanto também da biomecânica do movimento, dessa estabilização com relação à prática do surf. Então vai ser uma live bem bacana aí que a gente vai estar fazendo. Eu não sei se é na próxima semana ou na outra, mas está programada uma live com ele também. Né? Então, como a gente falou, né, a gente tem que entender que nosso corpo não é dividido em caixinhas, né? Que se a gente mexe em qualquer coisinha, a gente influencia num todo. Então, nada mais que fundamental um profissional que atua nessa área do surf, quem imaginou fazendo esse trabalho. Bom mesmo. Cara, é de jeito que a gente vai crescer a especialidade, é com o pessoal desbravando coisas novas, porque é coisas novas, eu acredito que ele está sendo pioneiro nesse trabalho dele. E é desde jeito que a gente vai favorecendo o fortalecimento da especialidade e da odontologia. Olha, ele já colocou aqui, a nossa live é dia 25. Ô Paulo, eu não sei se você viu um trabalho, vamos aproveitar que ele está aqui assistindo a nossa live, teve um levantamento que foi realizado aí num trabalho de pesquisa com atletas do surf. Cara, eu não lembro o percentual, mas tinha uma incidência grande de fraturas dentárias durante a prática do surf. E eu tive uma experiência clínica, eu atendi, cara, cheguei um dia no consultório, segunda-feira, 8 horas da manhã. Cara, tinha paciente marcado, mas tinha um paciente me esperando na porta do consultório, que não tinha marcado. Aí eu olhei, conversei com ele, falei, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, doutor, fui surfar final de semana aí tomei uma vaca. Cara, para começar, eu nem sabia o que era a vaca do surf, né? Aí por isso que eu falo, você tem que conhecer as particularidades da modalidade. Eu falei, cara, mas me explica, o que é essa vaca? Não, doutor, vaca é quando você tá lá pegando a onda, você toma um capote lá, cai, a onda passa por cima de você. Eu falei, tá, mas e daí, como é que você quebrou o dente, cara? Você bateu a boca na prancha quando você caiu, que isso acontece também. Mas ele contou para mim o seguinte, cara, que quando ele tomou a vaca, ele caiu da prancha, então a prancha foi para frente lá junto com a onda, só que a prancha é amarrada ali pelo leste, né? E quando a prancha voltou, a quilha bateu bem no incisivo central dele e ele teve uma fratura de incisivo. Nossa. Cara, o Paulo já me mandou algumas imagens dos caras aí, dos surfistas tomando essa tal da vaca. Assustador, né, às vezes. Cara, assustador. Ô Edmar, vamos aproveitar aqui essa tua experiência também com o CrossFit e eu queria te perguntar, qual que é a diferença do CrossFit de uma outra modalidade que o pessoal está entrando na moda também, você vê muito vídeo no YouTube, na internet, que é a calistenia. Você tem algum conhecimento dessa modalidade? O que difere do CrossFit? A calistenia, ela trabalha os movimentos com o peso do seu próprio corpo. Ela trabalha a consciência corporal. Dá excelentes resultados. O CrossFit tem muitos movimentos da calistenia, mas a calistenia é mais voltada mesmo para aquele trabalho de barra fixa, onde fez muita flexão, agachamentos. É um movimento mais... É como se fosse, a gente pode falar um pouco do funcional, onde você trabalha mais com o peso do seu próprio corpo. Aí o CrossFit já tem mais essa abrangência maior, né? Que a gente tem o levantamento de peso olímpico. E assim, se a gente for entrar na particularidade da galera atleta mesmo, aí o CrossFit não tem limites. O atleta ele tem que correr, nadar, fazer pedalada, fazer escalada de corda. Então, preparar justamente pro desconhecido. Tanto é que você estava falando das competições, são provas totalmente fora da caixinha, onde o atleta tem que fazer vários tipos de treino, nada a ver. Do mesmo jeito, por exemplo, no ano passado, teve uma prova que o atleta tinha que remar 42 quilômetros de remo, e depois de 3, 4 horas ele tem que fazer uma prova de máxima repetição de um movimento de levantamento de peso olímpico. Então, o atleta ele tem que fazer de tudo. E uma coisa que o CrossFit começou a mudar mudar mais a partir do último CrossFit Games, que eles falam que a gente tem que sair da box, que parar de treinação na academia e conhecer ao redor, né? Fazer treinos à parte, natação, bike, entre outros treinos. Cara, e deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade agora. Você falou assim que nas competições aparecem essas novidades e tal, mas quando você se inscreve para a competição,
você já recebe um protocolo do que você vai ter que realizar durante a competição, ou é surpresa? Você chegou lá, ó, cara, o Wood é esse aqui, a sequência é essa. Sim, aí a gente tem a divisão por tempo de, assim, eu vou falar tempo de treino, mas é o seu momento de treino. Se você é uma pessoa que está iniciante, se você é uma pessoa como a gente chama, os iniciantes a gente chama de scale, os mais avançados a gente chama de RX, e os que estão no meio são os intermediários. Quando a gente fala quando a gente vai fazer competições aqui regionais, eles dividem por tipos de movimentos que você consegue fazer. Aí tem os movimentos de argola, que são movimentos mais complexos de se fazer, que aí você se baseia no que você sabe fazer no seu treino para você se inscrever. Já no CrossFit Games, aí o pessoal tem que saber fazer tudo. Não, mas ele tem que saber fazer tudo porque isso já faz parte do campeonato, né? Que é o auge lá. Mas a equipe recebe esse protocolo antes ou você só sabe o que você vai ter que fazer na hora da competição? Assim, você sabe que, por exemplo, você é um atleta elite. Você sabe que tudo que você tem que fazer. Você sabe todos os movimentos, eu tenho que fazer tem que saber fazer todos os movimentos. Mas o que você vai fazer, o treino que você vai saber, você só fica sabendo na hora. Às vezes, algumas vezes eles podem lançar um pouco antes, mas você só fica sabendo na hora. Eu participei de uma competição ano passado, e essa foi até novidade para mim, em que a gente estava participando de trio, e era a última prova da competição, e a gente não sabia o treino, que a gente não sabia o que a gente ia fazer dentro da arena, a gente entrou não sabendo o que ia fazer, e muito menos a repetição, o quantas vezes você tinha que fazer aquilo. Então a gente fez um treino totalmente às cegas, e só terminava quando o juiz, porque sempre tem um juiz do seu lado contando, né? Não é ninguém contando, é outra pessoa. E você só podia partir para o próximo movimento, ou então terminar a sua parte, depois que o juiz falava. Então você fazia tudo às cegas. É difícil, porque assim, quando a gente está treinando normalmente, a gente sabe dosar a nossa capacidade física, a gente tenta manter entre 80%, não mais que isso, porque senão você começa a ter um déficit muito grande para descansar. Então, você não sabe como que você dosa, porque você não sabe quantas repetições você tem que fazer. Mas, assim, é uma experiência muito boa, porque você passa a conhecer ainda mais o seu corpo, mas é assustador também. Então, eles inventam de tudo. Eles inventam de tudo para acabar com quem está competindo. Então, e aí olha só como que é interessante conhecer as particularidades, né? Pô, eu fui nadador. Então, beleza, eu ia nadar os 50 metros livres. Cara, eu fazia treinos específicos durante a minha semana, pré-competição, para me desempenhar da melhor forma possível. Agora, então, no CrossFit não tem isso, cara. Você tem que treinar tudo, né, para chegar na hora lá e desenvolver. Né? Então, porque eu perguntei isso para você, porque é diferente do cara receber lá uma sequência de treinamento e ele treinar para fazer o melhor de acordo com essa sequência. Sim. E aí você alterar essa posição ou essa sequência acaba mudando toda a estratégia do atleta, Totalmente. Né? Totalmente. O que a gente fala, a gente treina todos os dias para não ter especificidade nenhuma. A gente treina todo dia para você conseguir fazer tudo da melhor forma possível. Não que você vai ser o melhor em tudo, mas você tem que ser razoavelmente em tudo. Cara, que legal. Então isso é outra coisa que eu não sabia também, né? E aí, eu acho muito legal aquilo que você falou, né? Que o CrossFit é tanto para o cara iniciante quanto para o avô. O que muda é a intensidade do movimento. Eu acho que o mais legal... Eu acho que é legal o pessoal entender aqui também, porque a ideia do CrossFit ela é muito mais do que só levar atletas para competição ou só te preparar para ter um corpo bonito. E o CrossFit te dá isso. Mas a principal função do CrossFit, a principal ideia que o CrossFit quer transmitir é você ter uma velhice saudável e você fugir dessas doenças como a diabetes, hipertensão, que a gente está vendo agora com o Covid, o tanto que essas doenças acabam afetando a vida das pessoas, ainda mais com um novo vírus desse. Então a ideia do CrossFit é justamente você ter essa qualidade de vida, ter essa visão de vida. Cara, eu acho que isso é outra coisa importante, né? Saber qual que é o objetivo da modalidade. A modalidade, o preparo do treinamento é porque você tem uma melhor, então, qualidade de vida, uma velhice mais adequada para que você consiga realizar os seus movimentos do dia a dia, né? Acho que isso é muito legal, né, Edmar?
Eu me apaixonei ainda mais pela modalidade depois que eu comecei a estudar essa parte e a entender isso, porque eu acho que é uma coisa que eu tento trazer para a minha vida, e aí, se você praticar uma modalidade que defende uma coisa que você acredita, acaba fazendo com que fique mais prazeroso ainda. E aí juntar mais a odontologia, que foi a profissão que escolheu, aí fica perfeito, né? Aí ficou fácil. E você sabe, cara, e aí eu vou falar para você de uma particularidade que eu entendo um pouquinho mais, que é da nossa especialidade, né? O legal da odontologia do esporte, primeiro, que a gente tem essa relação interdisciplinar. Veja quantas informações você trouxe que você teve contato também no nosso curso, que foi a parte nutricional, que foi a parte da fisiologia do exercício. É lógico que isso faz parte dos teus estudos também dentro da área, mas você consegue associar esses conteúdos ao teu trabalho na cadeira do consultório. Né? E a nossa grande particularidade é que dentro da especialidade, cara, você tem N modalidades para estar atuando. Se você quiser... assustado, não tem limites também. Cara, não tem limite. Se você quer ser um dentista especialista em odontologia do esporte, que vai atender só o CrossFit, você tem essa possibilidade. Se você quer atender esportes coletivos, e dentro dos esportes coletivos tem futebol, tem vôlei, tem basquete, handebol, que cada um apresenta particularidades diferentes também. Então, eu falo para todo mundo que a gente tem um mercado de trabalho à nossa disposição tão grande, gente, que nem se todos os dentistas, talvez, do Brasil fossem especialistas, a gente ia conseguir contemplar esse atendimento de uma forma diferenciada para os praticantes de atividades e atletas também, né, Edmar? Isso, não. As possibilidades são infinitas. E puxando para o meu lado, o bom de você fazer a parte do CrossFit é que você vai ter que saber muito de tudo, porque a gente faz tudo. Então não tem como você ficar específico só numa parte, não. E isso é muito legal, né? E como a gente comentou no começo da live, atleta de CrossFit, ele investe na carreira, né? Então, isso eu faço uma analogia, né? Às vezes o futebol são atletas que não têm tanta informação e não têm tanto recurso financeiro. Agora você pega outra modalidade, como por exemplo o triatlon, para você fazer a prática do triatlon, você tem que ter uma instrução, uma informação diferenciada, você tem que ter acesso a uma academia, a uma piscina para poder nadar, e os equipamentos também são muito caros, né? Pô, tem bicicleta que custa mais que o preço de um carro, né? Então, o que eu percebo que é uma das características do CrossFit, que são pessoas bem informadas e que investem na sua saúde e qualidade de vida. Tanto é que se você pegar uma média das mensalidades das academias, né, falando já da parte financeira, cara, é muito mais, o investimento é muito maior do que uma musculação, por exemplo, né? Sim, infelizmente o CrossFit também não é uma modalidade barata, né? A começar pelas mensalidades. Assim, às vezes é um pouco, dá para entender um pouco, porque, por exemplo, para você usar o nome CrossFit, você tem que pagar uma mensalidade anual para CrossFit, entendeu? Então acaba que favorece o preço da mensalidade maior. Aí também tem os equipamentos, que como tem vários tipos de modalidade, às vezes a gente tem tipos específicos de equipamento para você poder usar e poder praticar da melhor forma possível. São pequenos ajustes que infelizmente ou felizmente você acaba tendo que fazer para você acabar tendo um desempenho melhor. Porque quando você começa a fazer, você quer ter um desempenho melhor. Não é possível que você vai começar a fazer e querer ficar estagnado. Então aí tem alguns tipos de luvas, alguns tipos de tênis que acabam sendo úteis para você fazer o seu treino da melhor forma possível. Cara, qual que é a média hoje de uma mensalidade do CrossFit, Edmar? Nossa, academia? Vou jogar um pouco para baixo, mas de R$200, eu acho difícil você achar menos de R$200. Então já dá uma diferença. Ô, Edmar, cara, só para não acabar de forma abrupta aqui a nossa live, já tá acabando. Cara, quando a conversa é legal, passa muito rápido, né? As informações. Cara, foi um bate-papo muito gostoso. Eu gostaria de te agradecer aí essa oportunidade de estar conversando com você. Quero te dar mais uma vez parabéns pelo teu trabalho. E como foi legal durante essa conversa saber que você está cada vez mais se aprofundando, né, os seus estudos e o seu conhecimento para realizar um trabalho diferenciado também, né, como profissional da odontologia do esporte.
Então, cara, obrigado aí pela tua participação e agora eu abro aí para você se despedir da galera aí também. Eu que agradeço o convite. A gente tem conversado muito aí no privado para falar sobre a odontologia do esporte, sobre as nossas atividades físicas. Temos feito os outros planos aí também para a odontologia. Eu agradeço essa parceria, essa atenção que você tem em ajudar a gente a conhecer mais sobre o esporte e a divulgar isso. E estamos abertos aí para todo mundo. Quem quiser conhecer a minha página no Instagram, está convidado também. Vamos fortalecer a especialidade e praticar bastante esporte que faz bem para a saúde. Isso aí, cara. Aqui tá na odontologia do esporte, a questão da qualidade de vida e saúde é super importante. Divulga o teu Instagram aí, Edmar. Você tem 2 Instagrams, né? A gente está fazendo aqui pelo Instagram pessoal, mas tem um Instagram direcionado para o CrossFit, que é o OdontoCross, né? Não, a gente está aqui no OdontoCross mesmo. Esse é o OdontoCross. Isso, lá eu falo um pouco de odontologia, falo um pouco de CrossFit, falo um pouquinho de outros esportes também, mas tudo também relacionado. A gente fala um pouquinho do esporte, mas tudo relacionado também à odontologia. Sintam-se convidados, vamos conversar sobre isso e nos informar cada vez mais. É trabalhando junto que a gente cresce junto. Com certeza. E o pessoal aí que são os seguidores aí do Edmar, se quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, eu não sou crossfiteiro, tá? Sou longe disso, mas também busco por qualidade de vida. Tô tentando vencer o gordinho que tá dentro de mim, né, Edmar? Essa batalha é difícil. Cara, todo mundo tem um pouquinho. Eu fiz uma live com um jogador de futebol e eu falei, cara, perder pro teu adversário, isso aí é aprendizado, né, cara? O que você não pode perder é para você mesmo, né? Com certeza. Com certeza isso é o mais difícil, porque a gente consegue se sabotar muito fácil. Qualquer coisinha a gente consegue inventar uma desculpa que a gente se convence, né? É uma batalha de todos os dias. Com certeza. Ô, Edmar, então muito obrigado. A gente vai encerrar aqui a nossa live. O pessoal que não conseguiu assistir tudo, vai estar lá gravada no IGTV, né? E quem quiser assistir um pedacinho dela aí, quiser mandar algum comentário, alguma pergunta em box, tanto para mim quanto para o Edmar, fiquem bem à vontade. E isso aí, cara, vamos trabalhar junto para crescer essa nova área da odontologia aí também, né? Tamo junto. Quando precisar, estamos aí, a gente vamos manter contato, que a gente vai trabalhar mais e fortalecer a nossa especialidade. Vamos ver se dá para responder a Jéssica, se não vai cair aqui a live. Se você usa o protetor diariamente durante os treinos e se existe algum ponto negativo durante o uso. Eu confeccionei um há um pouco tempo atrás, eu tenho que fazer outro, que o meu já está um pouco estragado, mas não tem pontos negativos na minha prática. O único ponto negativo é depois que você começa a fazer 100, que aí você vê o tanto que faz diferença. Então tá bom, valeu demais. Jéssica, se tiver mais alguma pergunta, manda inbox aí que a gente vai respondendo aí para você também, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço a todos aí. Boa noite. Abraço, Eli. Até mais. Boa noite. Até.